Olá, então hoje eu estou aqui para falar sobre alguns desafios que o ginecologista tem ao abordar queixas sexuais. Então eu abri uma caixinha no Instagram perguntando para os ginecologistas quais eram os maiores desafios que eles tinham. E as respostas que eu obtive foram pouco tempo na consulta para abordar a queixa sexual, não saber as palavras certas e ter receio de causar algum constrangimento e embaraço na paciente, medo de ser invasivo, quando a própria pessoa tem problemas sexuais, o que dificulta abordá-los. Então, essas são algumas questões bem interessantes. De fato, isso é muito presente na prática do ginecologista. Então, nós sabemos que nós temos uma formação muito falha na graduação, em termos de sexualidade e também na residência médica. Então, muitas vezes o ginecologista se sente desamparado, se sente incapacitado, até mesmo incapaz de abordar queixas sexuais. Então, nós sabemos que muitas das queixas sexuais têm aspectos mais relacionados à área psicológica e conjugal do que orgânica ou hormonal. E por isso é um desafio para o ginecologista abordar essas questões. E realmente é muito natural que o ginecologista tenha medo de ser invasivo, porque muitas vezes problemas sexuais abordam questões delicadas da vida da pessoa, como presença de abusos sexuais, traumas sexuais, religiosidade, vivências relacionadas à criação, né, aspectos da família, aspectos éticos, morais. Então, tudo isso pode impactar. E muitas vezes o ginecologista não se sente à vontade por não ser um profissional da saúde mental. Então, muitas vezes ele acha que ele está sendo invasivo em abordar essas questões, porque ele, da prática dele, é mais avaliar os órgãos genitais, ver doenças e não aspectos psicológicos relacionados às vivências sexuais. Então, por isso se torna uma dificuldade. Então, existem algumas formas de abordar. A primeira dica que eu daria é o modelo Plisset. O modelo Plisset é um modelo antigo, ele foi criado em 1974 por Jack Annon, e é um modelo criado para pessoas que não são especialistas em sexualidade poderem abordar de uma forma eficiente as queixas sexuais, podendo dar o melhor atendimento possível para a paciente dentro de uma perspectiva de um não especialista. Então, o que é o modelo Plisset? A primeira fase é a permissão, ou seja, o profissional validar a queixa da paciente, dizer que realmente ali é o lugar certo e parabenizá-la por ter tido coragem de trazer a queixa. Então, a primeira fase é a permissão, deixar a paciente trazer a queixa. A segunda fase são informações limitadas, ou seja, dar informações gerais de sexualidade que podem ajudar essa mulher. Ou seja, dizer, por exemplo, uma mulher que chega no climatério com queixa de baixa de libido. Então, dizer que muitas mulheres no climatério podem ter dor na relação, e isso pode levar a baixa de libido pela deficiência de estrogênio. Então, a deficiência hormonal pode levar a um ressecamento vaginal, que pode levar a uma baixa de libido. E algumas, mesmo sem ter ressecamento vaginal, têm a baixa de libido, que muitas vezes a reposição hormonal pode ajudar em casos que a causa da baixa de libido, de fato, é a deficiência hormonal, ou seja, não vai resolver causas que vêm da vida inteira, mas sim relacionadas a esse período da vida. Então, é isso, falar que o órgão principal do prazer é o clitóris, e que muitas vezes no climatério as mulheres têm uma menor sensibilidade no clitóris, o que pode levar a uma maior dificuldade de orgasmo, e por isso a reposição hormonal ajudaria, né? Seja a reposição tópica, melhorando o estrogênio vaginal, ou a reposição sistêmica. E a terceira fase seria exatamente isso, sugestões específicas. O que a gente pode orientar numa consulta para que essa mulher melhore a sua queixa sexual? Então, orientar a terapia hormonal, se ela tem muitos fogachos, insônia, dizer que o estrogênio não melhora diretamente a libido, mas pode melhorar indiretamente, melhorando esses aspectos do climatério que podem levar
há uma baixa de libido pelo incômodo da mulher, pelos fogachos, pelas alterações de humor, pela insônia, e assim essa mulher pode melhorar a sua vida sexual, e se não melhorar com essas medidas, aí sim pensar numa reposição de testosterona direcionada especificamente para libido. Então, tudo isso são sugestões específicas. E a última fase é terapia intensiva, que significa encaminhar essa paciente para outro profissional. Então, se é uma mulher que está muito deprimida, que chora a consulta toda, seria encaminhar para um psiquiatra. Se é uma mulher que diz que tem baixa de libido porque tem problemas conjugais significativos, aí nós encaminharíamos para um terapeuta de casal. Então, a última fase seria o encaminhamento para o especialista, caso necessário. Então, até um ginecologista que diz que não tem muito tempo na consulta para abordar, ele pode ainda assim abordar através do modelo Plicet. O ideal seria que ele seguisse o modelo Plicet, mas se é um profissional que não quer abordar, que não tem tempo e não quer cometer iatrogenias, porque infelizmente é muito comum que ginecologistas, que as mulheres saiam se queixando da consulta ginecológica por terem recebido soluções simplistas como toma vinho, lê 50 tons de cinza, e até coisas mais absurdas como tenta ter relação com outras pessoas. Infelizmente, essas frases foram ditas para algumas pacientes que chegaram para mim. Então, é muito importante que o ginecologista não cometa iatrogenias, e se ele não tem tempo e não quer abordar a queixa sexual, ele pode pelo menos fazer a primeira e a última etapa do modelo Plicet, ou seja, ele pode validar a queixa, deixar a paciente à vontade para trazer, ouvir a demanda e dizer, olha, nós vamos investigar a parte hormonal, pedir um TSH e uma prolactina se for uma mulher jovem, e se não houver nada orgânico, eu vou te encaminhar para um terapeuta sexual para ele abordar melhor. Pronto, já dá para dar um atendimento, tá? Desde que o paciente se sinta acolhido, é muito provável que ele vá buscar o profissional que ele foi encaminhado. Agora, se ele saiu da consulta com a percepção de que o profissional não deu atenção à sua demanda e só encaminhou para se livrar do paciente, aí é mais difícil que ele se sinta seguro de buscar o profissional que o ginecologista que ele não gostou do atendimento indicou. Então, por isso, é importante ouvir a paciente, validar a queixa e, com assertividade, com tranquilidade, demonstrar para a paciente que é importante que ela busque um atendimento especializado, caso a causa não seja causada por uma medicação, uma causa médica, que aí sim, se é um antidepressivo, ela pode ser encaminhada para o psiquiatra para manejar esse antidepressivo, para ver se ela pode reduzir a dose ou usar um antídoto. E assim, nós abordamos na consulta ginecológica as causas orgânicas, as causas medicamentosas, e se forem causas psicológicas e conjugais, aí sim encaminhar essa paciente para outros profissionais, que pode ser um psicólogo individual, um psicólogo de casal ou uma terapia sexual. Então, essas seriam as recomendações para abordar, mesmo num período curto, a queixa sexual. Agora, se é um ginecologista que tem tempo na consulta, ou que tem essa disposição, essa vontade de abordar melhor a queixa sexual, ele pode até desmembrar a consulta. Então, no meu caso, quando eu recebo pacientes, é questionado pela secretária se elas querem uma consulta ginecológica ou uma consulta de sexualidade. Se elas disserem que querem uma consulta ginecológica, mesmo ela tendo a queixa sexual, a consulta vai ser ginecológica, eu vou abordar se ela tem alguma queixa sexual, mas não vou entrar tão profundamente quanto eu entraria se a consulta fosse específica de sexualidade. Então, a consulta de sexualidade é mais uma consulta, parece mais uma consulta psicológica, porque nós vamos ter que abordar a criação, né, a história sexual, se houve traumas no passado, se há uma religiosidade extrema que justifique ela ter muitos tabus relacionados à sexualidade, a qualidade do seu relacionamento, se o problema é mais sexual
ou é afetivo, se ela tem conflitos conjugais que estão repercutindo na sexualidade, ou iniciou com problema sexual que está repercutindo na vida do casal. Então, nós vamos abordar outros aspectos. Agora, se for numa consulta ginecológica, eu pergunto a queixa da paciente, e se ela não falar nada que tem queixa sexual, eu pergunto se ela tem parceria fixa, há quanto tempo ela está com essa parceria, e se ela tem alguma queixa sexual. Se ela disser que tem uma queixa sexual e for uma consulta ginecológica, eu faço poucas perguntas para elucidar se ela teria indicação de ir para uma terapia sexual ou não. E uma das perguntas mais importantes é: como é o seu relacionamento afetivo? O seu problema maior é a área sexual ou você tem alguns conflitos mais significativos com seu parceiro ou sua parceira que justifique você ter algum problema na sua sexualidade como consequência de mágoa, de frustração, de decepção, de raiva? Então, essa é uma pergunta importante, porque se a paciente disser que a relação é ruim, ela não tem indicação de uma terapia sexual, ela tem indicação de uma terapia de casal. Então, eu vou fazer uma investigação para o lado orgânico, e numa mulher jovem, os principais hormônios são prolactina e a função tiroidiana, um TSH, um T4 livre, e se tiver tudo bem, aí sim, caso ela não queira se separar e ela tenha problemas conjugais importantes, falar para ela que um terapeuta de casal pode ajudá-la. Se o parceiro não quiser ir, ela pode ir para uma terapia individual, que ela, sendo trabalhada em terapia, modificando o seu comportamento, consequentemente, ela também muda o comportamento das pessoas à sua volta. É claro que não é uma terapia tão eficaz para o problema conjugal como seria uma terapia de casal, mas se a paciente tiver em sofrimento, tiver com problemas conjugais e o parceiro não aceitar ir para terapia, é o que dá para ser feito, então pode-se encaminhar essa paciente para terapia. Então, é isso que eu faço numa consulta ginecológica. Eu avalio se tem uma causa orgânica, faço poucas perguntas para poder triar se realmente é para uma terapia sexual ou mais indicado seria uma terapia conjugal, ou é uma mulher que tem traumas profundos. Uma pergunta que ajuda muito é: por que você acha que você tem esse problema? Então a mulher diz: eu tenho baixa de libido. Por que você acha que você tem esse problema? Essa é uma pergunta de ouro, porque a paciente traz as suas questões mais profundas. É difícil que uma mulher tenha um problema significativo na sua vida, em termos de abuso sexual, de traições, de traumas sexuais, que ela não relacione ao seu problema sexual. Então, quando nós fazemos essa pergunta, naturalmente, ela vai trazer a queixa sexual. E assim nós vamos poder abordar espontaneamente, ela tendo trazido de uma forma que não pareça tão invasiva. Então, o ginecologista não precisa perguntar: você já sofreu abuso? Você já teve uma traição? Ele pode fazer essa pergunta: por que você acha que você tem esse problema sexual? E assim ele vai acessar melhor, com mais assertividade, com menos, não sendo tão direto e assim correndo risco de ser invasivo e deixar a paciente inibida. Uma outra forma de abordar problemas sexuais é falando, começando a frase assim: muitas mulheres. Esse é um jeito muito delicado, muito tranquilo de abordar queixas sexuais, porque a mulher se sente pertencendo. Ela não percebe que aquela queixa é invasiva. Então, ela pode dizer assim: muitas mulheres, nós podemos falar assim: muitas mulheres no climatério têm dor na relação, como é com você? Muitas mulheres no climatério têm baixa de libido, você também tem essa dificuldade? Muitas mulheres com baixa de libido também têm dificuldade de orgasmo. Isso acontece com você? Então, é uma forma não invasiva. O muitas mulheres valida a queixa dela, deixa ela mais à vontade para trazer a queixa, e isso seria muito importante. E a gente também tem que lembrar que algumas mulheres no climatério não revelam que estão tendo relação. Hoje em dia a gente sabe que com redes sociais, às vezes as pessoas têm mais acesso a ter até relacionamentos extraconjugais, e não cabe a nós, como ginecologistas, julgarmos essas mulheres. O nosso papel é ajudá-las, é orientá-las ao sexo seguro. Então, mesmo quando uma mulher não diz que não tem relação e ela está no climatério, eu sempre falo que muitas mulheres no climatério
não conseguem ter relação, porque dói. Então, se você tiver dor, volte para eu passar uma medicação que vai lhe ajudar a ter relação sem dor. E, surpreendentemente, algumas delas falam, então já me passe, ou seja, provavelmente elas estão tendo relação, mas elas não contaram. E aí a gente aproveita para falar também do sexo seguro, que é muito importante nessa fase, ainda mais porque alguns homens nessa faixa etária não querem usar e as mulheres ficam em risco de pegar infecções sexualmente transmissíveis. Então, essa é uma forma de abordar muitas mulheres que deixa as mulheres mais à vontade. Uma outra frase, um outro jeito de avaliar a queixa sexual, mais especificamente a dificuldade de orgasmo, é perguntando. Eu pergunto da seguinte forma: muitas mulheres têm dificuldade de ter prazer. Eu estou me referindo ao orgasmo. Como é com você? Você tem alguma dificuldade? Então, eu uso prazer para paciente já ser preparada para não ser tão direto em falar, você tem dificuldade de orgasmo? Ou dizer, muitas mulheres que têm baixa de desejo também têm dificuldade de orgasmo. Isso acontece com você? Então, é uma forma de abordar da melhor forma possível, de uma forma mais assertiva e não direta. Então, quando me perguntaram como abordar sexualidade de uma forma não invasiva, que não iniba a paciente, nós podemos sempre abordar com sinceridade, respeitando os limites, a religiosidade da paciente, né? Sempre negociando com os limites dela, e assim nós podemos sempre abordar sem que o paciente se sinta invadido. Então, quando a paciente não quer falar sobre o aspecto da sexualidade e ela trouxe a demanda, então já tive pacientes que se esquivavam das perguntas sexuais, disseram que tinham baixa de libido, que queriam usar hormônio, mas não era uma paciente no climatério, e assim eu falei, olha, para eu poder te ajudar melhor, eu teria que fazer umas perguntas, como está seu relacionamento, como está sua qualidade de vida, você está passando por algum problema nesse momento? O maior problema que você tem na sua vida hoje é a área sexual ou você tem alguns outros problemas significativos? Então, nesse ponto, como está o sono, como está a qualidade de vida, se faz atividade física. Então, já aconteceu de algumas mulheres não quererem entrar na vida afetiva. E assim eu falei, olha, é muito comum em mulheres jovens que o problema sexual seja de ordem psicológica e conjugal. Então, eu teria que perguntar para poder te ajudar. O que você acha disso? Então, eu já tive 2 casos que a mulher falou, eu não estou preparada para abordar. E nesse ponto, nós percebemos que tem alguma coisa ali que está causando sofrimento. Essa mulher, o olho encheu d'água ao dizer isso. Então eu falo, olha, é muito difícil que um hormônio resolva essas questões. Quando você se sentir à vontade para falar, eu estou aqui para ouvir. Então nós nos colocamos à disposição mesmo que a paciente não queira falar. Uma outra paciente também, essa já estava no climatério, ela insistiu que o problema era hormonal, eu não tenho problema nenhum, eu vivo muito bem com meu marido, e a gente percebe que a paciente se esquiva, não olha no olho, ela realmente parecia estar escondendo alguma coisa. E aí, naquele momento, como ela estava no climatério, eu passei a terapia hormonal, e 1 ano depois ela voltou, dizendo que não tinha resolvido muito, mesmo sendo testosterona, e ela trouxe uma série de problemas muito significativos, que o seu sogro gostava muito dela, ela era como uma filha para ele, era o xodó dele, e ele tratava ela muito bem, e quando esse sogro morreu, a sogra não deixou mais ela entrar na casa, e a família, o marido, os filhos, passavam sempre o final de semana com essa sogra, e ela era proibida de conviver com a família nos finais de semana, e sempre ela estava sozinha. Então, uma situação muito difícil e que, lógico, repercute na área sexual. Quando a pessoa está sofrendo por um problema, né, uma rejeição tão significativa, e que a família, né, como se tomasse o partido da outra pessoa, é natural que isso impacte a sexualidade, causando sofrimento. Então, esse é um ponto muito importante, que nós temos que ter esse olhar, que não adianta passar hormônio se não fizermos uma boa anamnese sexual, e quando o paciente não quiser explorar, tudo bem,
não há um problema nenhum. Eu já tive uma paciente que tinha conflitos significativos com o ex-marido e tinha, né, medida protetiva por Lei Maria da Penha, que ele fazia ameaças, e numa determinada consulta, eu perguntei como é que estava em relação ao seu ex-marido, e ela falou, eu não queria falar sobre isso já me magoou muito. Ok, então a gente fala de outro assunto. Então o ginecologista não deve se sentir invadindo, ele sempre pode checar, olha, tudo bem da gente falar disso? Para eu poder te ajudar, eu tenho que abordar essas questões. E assim é mais fácil da paciente entender. E claro que às vezes, em determinados momentos, a gente pode abordar por curiosidade e ser sincero com a paciente. Uma paciente recentemente, uma mulher no climatério, falou, perguntei se ela tinha vida sexual, ela disse que ela não era como as amigas dela, que pagavam parceiros para ter relações. E eu achei aquela fala muito diferente, eu não tenho pacientes que têm esse hábito. E aí falei para ela, por curiosidade, eu trabalho com sexualidade, eu queria entender melhor. Você tem amigas que fazem isso, que têm relações pagas, porque isso é um universo que eu não conheço. E ela me contou. Então, problema nenhum do ginecologista dizer, nossa, eu tenho curiosidade de saber isso. Então, o importante é a honestidade, é a sinceridade. Se a paciente entender as intenções do médico ao investigar, seja para tomar cuidado com ela ou por uma curiosidade, desde que ele seja sincero, não há problema nenhum. E assim nós podemos abordar qualquer demanda sem parecer invasivo, sem parecer que estamos bisbilhotando a vida dessa mulher e no intuito de ajudá-la. Porque, mesmo nós, ginecologistas, não sendo profissionais da saúde mental, nós vamos ter que entrar nessas demandas. Quem quiser abordar, porque a paciente, ela sai com uma impressão muito boa do médico que aborda queixas sexuais. Então, infelizmente, eu recebo no meu consultório muitas pacientes se queixando de médicos que não deram atenção para essas queixas e algumas que chegam encaminhadas falando muito bem do profissional que encaminhou. Então, mesmo eu sendo especialista em sexualidade, aproximadamente em cada 4 pacientes que eu recebo, uma eu encaminho para outros profissionais, seja um psiquiatra, seja um psicólogo de casal, um psicólogo individual, e eu percebi que justamente essas pacientes que eu encaminho são aquelas que mais falam bem do meu trabalho, justamente porque eu me preocupo em dar o melhor atendimento possível, em explicar por que é importante que ela vá para aquele profissional, por que a minha terapia não se adequa no contexto do problema dela. Então, dar um excelente atendimento, uma única consulta, todo ginecologista pode fazer, dando informações, orientando, falando sobre o modelo circular de Basson, que a maioria das mulheres num relacionamento longo não entra no ato sexual por um desejo espontâneo, e sim por um desejo responsivo. Ela entra muito mais motivada por motivos não sexuais, como, por exemplo, se sentir amada, se sentir desejada, aumentar o vínculo afetivo ou até agradar o parceiro. Todas são razões que levam mulheres num relacionamento longo a entrar, que muitas vezes o orgasmo não é a grande razão que faz essa mulher sair satisfeita do ato sexual. Às vezes o que ela quer é se sentir desejada, e é isso que vai dar satisfação para esse ato sexual e para ela estar mais receptiva ao entrar no ato sexual da próxima vez. Então, tem muitas informações que o ginecologista pode dar. Em algum determinado momento, algumas mulheres no climatério, por exemplo, que estão com a menor sensibilidade no clitóris, ou uma mulher que use um antidepressivo que também pode diminuir a sensibilidade do clitóris, orientar que existe alguns objetos de sex shop, como um bullet, que pode, pelo estímulo, levar ela ao orgasmo se ela está tendo uma dificuldade. Então, às vezes, aquela mulher não precisa mexer na medicação psiquiátrica e ela pode usar um desses brinquedos de sex shop que pode ajudar, mesmo junto com seu parceiro. Então, o ginecologista pode dar uma série de informações, falar da importância do clitóris como órgão principal do prazer genital e não da vagina, como muitas mulheres esperam ter o orgasmo apenas com estímulos vaginais, e só uma minoria de mulheres conseguem,
né? A cada 10 mulheres, aproximadamente 3. Então, dizer que a minoria que não precisa do estímulo no clitóris. Então, tudo isso pode ser abordado na consulta ginecológica pelo ginecologista geral, ou que não seja sexólogo. E assim a paciente vai sair muito satisfeita da consulta, né, com essas informações. Então é importante que, sabendo que nós ginecologistas temos uma formação muito falha em sexualidade, que nós busquemos cada vez mais informação para ajudar essas pacientes, porque muitas vezes a primeira pessoa, a pessoa que a mulher mais conta para contar o seu problema sexual, que ela mais acha que está preparado para lidar com as suas demandas sexuais, é o ginecologista. E quando ela não tem essas demandas, não digo resolvidas, mas pelo menos acolhidas, ouvidas, direcionadas, mesmo que seja para outro profissional, isso frustra muito essas mulheres e elas se sentem mais inibidas de trazer essas demandas para outro profissional. E muitas vezes elas sofrem muito. Então, eu recebo mulheres, por exemplo, com vaginismo, uma delas já passou por 9 ginecologistas, todos disseram, você não tem nada, quer dizer, esquecendo que não são apenas as causas orgânicas que repercutem na sexualidade, né? Muitas mulheres, às vezes, chegam no consultório dizendo que jamais iriam num psicólogo, porque eu não vou contar minha vida para um profissional, para um psicólogo, e muitas vezes o que eu acho que eu dei de excelente atendimento em uma única sessão foi justamente convencer essa mulher a ir para um profissional que realmente ela precisa. E depois essa mulher mandar uma mensagem que agradecendo, que gostou do profissional. Então, nós ginecologistas temos esse papel. Nós não somos obrigados a resolver todas as demandas sexuais, porque muitas demandas são psicológicas e conjugais. Mas é nosso papel ajudar essa mulher a chegar no profissional certo. Por isso, é muito importante que o ginecologista tenha uma rede de encaminhamentos, uma rede, profissionais que ele confie, um fisioterapeuta, um psicólogo de casal, um terapeuta sexual para casos que ele não se sinta bem em abordar. Então, assim, ele pode ajudar essas mulheres com muita informação na consulta, através do modelo Plicit e com encaminhamento. E lembrando que muitas demandas ele vai resolver numa única consulta. Por exemplo, uma das demandas mais comuns no consultório ginecológico é eu não consigo ter orgasmo na penetração. Então, ele vai dizer que a maioria das mulheres precisa do estímulo no clitóris ao mesmo tempo, seja com a mão dela mesmo, seja com a mão do parceiro, seja com uma posição como um alinhamento coital, que é uma posição que favorece a estimulação do clitóris durante o ato sexual, ou seja com o uso de algum objeto, como um bullet, na hora da penetração, ou alguns vibradores que estimulam o clitóris ao mesmo tempo do que o estímulo durante a penetração. Anéis penianos que o homem usa no pênis e que estimula o clitóris da mulher. Então, existe aí uma série de recursos que o ginecologista pode ajudar essa mulher. E muitas vezes ela não vai, ela foi orientada a comprar um objeto, mas ela não vai, não compra, porque ela não sabe onde comprar, ela não sabe que objeto é esse. Então, o ginecologista pode mostrar na tela a foto, dar informações e assim ajudar essas mulheres a ter uma vida sexual melhor. E o principal, mesmo que eles não resolvam o problema, essa mulher será sempre grata a esse profissional que ouviu aquela demanda tão difícil dela levar. Então, um estudo mostrou que os ginecologistas que se sentem seguros em abordar queixas sexuais, eles abordam 2 vezes mais. Então, é papel do ginecologista buscar informações, e por isso que sempre nos congressos ginecológicos existem aulas de sexualidade, geralmente com os consultórios cheios, e é esperado que o ginecologista busque essa informação, até porque muitas vezes essas mulheres estão sendo orientadas por profissionais que dão informações equivocadas, que não são nem profissionais da saúde e que às vezes estão aí na internet ocupando um papel que deveria ser do ginecologista, tanto em termos de atendimento no consultório, quanto em termos de orientação para as pacientes em redes sociais
em palestras, em aulas. Então, a sexualidade faz parte da consulta ginecológica e, claro, é papel dele abordar sempre as causas orgânicas, conhecer as medicações que impactam a sexualidade para poder ajudar essas mulheres, poder conversar com o psiquiatra, ou o que eu faço, dar uma listinha dos antidepressivos que impactam menos a sexualidade para ela conversar com seu médico, e assim nós podemos ajudar essas mulheres com muita informação e com orientações mais direcionadas para a sua demanda. Bom, eram essas as orientações que eu tinha no vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado os colegas com informações de como abordar queixas sexuais com mais tranquilidade. Me coloco sempre à disposição e eu estou no Instagram Sexualidade Médica Educa. Tem um Instagram Sexualidade Médica para seguidores leigos e tem o Instagram Sexualidade Médica Educa para profissionais de saúde. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Obrigada, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.